Welcome everyone para mais um episódio do nosso SDBI Podcast. E aqui continuando trazendo os teachers do time para vocês conhecerem um pouquinho mais do background, ouvi-los ensinando alguma coisa super bacana e útil para vocês. Escolhi hoje o nosso teacher Gabriel. Muitos fãs aqui do teacher Gabriel, né? Esses alunos assim apegados que não querem trocar de professor, vão delirar nessa entrevista de hoje e nessa aula incrível que o Gabriel preparou para todos vocês. Não só para os nossos alunos da SDBI, mas também para os novos e possíveis alunos que o Gabriel vai ter. Com certeza. E ele é um teacher, assim, além de ser muito cativante, muito inspirador, paciente, divertido. Então, os alunos não gostam de trocar de professor quando começam as aulas com ele. Mas, para quem não conhece o Teacher Gabi, tem, claro, a biografia dele inteira lá no nosso site. Quiserem xeretar um pouquinho mais sobre o nosso time, hoje nós temos 16 professores trabalhando no Instituto, www.sdbi.com.br, na aba Nosso Time. Mas, para quem não sabe, vou dar aqui um overview do Gabi. Gabi é formado em letras, português e inglês e também em pedagogia. Possui especializações na área de tradução, o ensino da língua inglesa, óbvio, e também na área de bilinguismo. Possui certificações internacionais como TOEFL e CELTA, por Cambridge, e também fez intercâmbio para Toronto. Hello, my dear! Thanks for coming! Thank you for having me. Ai, que honra! Que delícia ter você aqui presencialmente. Achei que a gente ia ter que fazer online, mas deu certo de fazer presencial, finalmente. Gabi, contando um pouquinho então para os alunos, há quanto tempo você já é professor? Eu comecei a dar aula por volta dos meus 17 anos. Nossa, muito tempo. É porque, na verdade, foi assim. Eu fazia inglês numa escola, nessas escolas de idiomas mesmo. E aí, chegou num determinado momento que acabou. A gente acabou o curso, mas eu queria continuar estudando, porque eu já tinha interesse em ser professor. E aí, o meu professor, ele era coordenador da escola. Então, ele falou, Gabriel, por que a gente não faz o seguinte? Você se torna o monitor da escola, então você vai ajudar os alunos que faltam, você vai aplicar provas, e aí você faz curso de conversação aqui na escola. Então, a gente acabou fazendo essa troca, mas foi por muito pouco tempo. Nossa, que legal! Porque aí depois já teve um projeto do governo para os alunos de escola pública, que eles podiam escolher um idioma. Aí eles tinham uma escola sede. Eles escolhiam se eles queriam inglês ou espanhol. E aí foi a primeira vez que eu tive as minhas turmas mesmo, com 17 para 18 anos. Aí ficou. Super jovem. Nunca mais parei. E quando que você sentiu que você tinha confiança suficiente para falar inglês assim com qualquer pessoa de qualquer assunto? Que você fala, não, agora eu sou um independent speaker. Olha, quando eu comecei a dar aula, eu tinha muito medo, porque assim, eu tinha uma compreensão auditiva muito boa, mas eu tinha muitos entraves na fala, como todos os alunos têm. Eu tinha 17 anos, então era muito assustador. Eu acho que, como eu fui com esses alunos do básico até o advanced, quando eu cheguei ali no finalzinho do segundo livro, eu falei, epa, e eu percebi que eu melhorei muito, porque eu estudava muito em casa. Eu tinha muito aquele medo, sabe, assim, ele vai me perguntar uma coisa, eu não vou saber responder. Entendi. E naquela época, gente, assim, tinha celular? Tinha. Mas não era assim. Não. Era celular de botão, então, e não tinha laptop na sala, não tinha como internet, pesquisar na hora. Né? Na hora você abriu o Google. Era dicionário. Então, eu estudava muito, muito. E aí, eu acho que eu fui vendo o meu amadurecimento na língua e chegou um determinado momento que eu falei, não, acho que agora eu tô confiante para ter uma turma avançada. E aí eu consegui ter turmas mais avançadas a partir dos meus 18, 19 anos. Que legal. E hoje em dia, não sei se vocês sabem, é claro que assim, 80% do nosso público no Instituto é sempre mais voltado para Business English. Então, são aqueles alunos que precisam de inglês para o mercado de trabalho, têm contatos ali com pessoas estrangeiras, de multinacionais. Porém, o Gabi tem uma vasta experiência em todo o perfil, todas as idades, todo tipo de público. Então, hoje ele atende a maior parte dos nossos alunos teens e também alguns adultos, óbvio, porque o nosso público é main core, né? Mas qual que são as diferenças principais ali que você vê na parte de aprendizado? Então, pensando assim no aluno, todo esse processo que ele vai ter desde o básico até o avançado. Qual que é essa diferença de approach assim para os teens, para os kids, para os adultos? O que você sente assim que você tem que personalizar ainda mais na sua aula?
Eu sinto que, vamos começar na ordem, né? Eu sinto que pros kids, tudo tem que ser muito lúdico, sabe? Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com a escolha das cores. Eu tenho que tomar cuidado com a escolha das músicas. Não podem ser, por exemplo, músicas muito longas. Eu tenho que interagir com eles, eu tenho que dar missões para eles durante as aulas. Então, eles precisam se movimentar. Porque senão eles perdem o foco totalmente. Já os adolescentes, eu sinto que primeiro eu tento entender. Porque adolescente está naquela fase de transição, né? Então, eu tento entender se ele, por exemplo, gosta de inglês. Quais as coisas que ele gosta de fazer. Que cantores ou bandas ele gosta de ouvir. Para que eu consiga cativá-lo aos poucos e ir trabalhando com esses alunos no ritmo deles. Eu sinto que eu tento fazer muito... literalmente coletar dados deles nos primeiros momentos. Eu vou tentando tudo. Faço uma aula mais tradicional. Ai, não foi legal. Vamos fazer uma aula diferente. Ai, ele gostou mais disso. E na tentativa e erro. Para adultos, eu percebo que muitos, eles entram no instituto com uma perspectiva de assim, ele vai espelhar a tela e a gente vai repetir. Quando a gente mostra pra ele que todo o trabalho é praticamente dele, a gente tá ali só pra guiá-lo no processo, eu sinto que no começo alguns ficam, nossa, tô muito independente. Mas eu percebo que eles se adaptam muito mais fácil ao processo. Que legal. Né? Isso Quando é bom. eles veem que eles têm essa independência. Alguns relutam, porque é muito novo, né? É diferente de você ficar com o livro aberto, o professor, página tal, exercício tal. E a gente, olha, vamos lá, agora você vai fazer essa atividade, você vai controlar a tela. Já as crianças é diferente. Eles já querem, né? Eles já querem desde o primeiro isso. momento. E assim, às vezes você tá explicando uma coisa super simples. Ai, vamos fazer um jogo? Corta no meio. Exato. Adulto não vai fazer isso, mas ele vai fazer a expressão facial, né? Criança não faz expressão facial, né? Ela já fala. Ela não tem aquela coisa de bloquear o sentimento ainda, né? O adolescente já vai seguindo mais pra essa linha. Ai, teacher, no final a gente pode fazer um jogo. Eu acho que é mais isso. Eu acho que o que falta muito ainda, assim, pra essa parte que eu acho que o Instituto em si preza muito é conhecer o aluno. Então a gente preza muito nisso. E todas as vezes que eu vou pegar um aluno novo, né, a Sabrina sempre passa pra mim, Gabi, olha, eu conversei com esse aluno, ele gosta disso, 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 pensa nisso, 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 monta... Então ela já dá um pouco do background, né, você dá um pouco do background pra gente, pra que a gente já consiga criar algo... Que vai cativar o aluno, Exatamente, né? porque a gente quer um aluno novo, pessoal, a gente quer alunos novos. E os adultos são mais difíceis, porque eles vêm com aquela carga emocional. Sim. Bloqueios, traumas, experiências frustrantes. Filhos, toda uma rotina estressante no trabalho, um monte de pressão. Às vezes precisa falar inglês pra ontem, senão vai perder a vaga, vai ser substituído. Então, é esse cuidado e esse carinho de levar o indivíduo como ele é, com as experiências que ele já teve, que é todo o nosso trabalho, né? Porque não é só trazer o conhecimento do inglês, é você conseguir entender a melhor forma de atingir o aluno naquilo que ele precisa, na realidade dele, na rotina que ele tem. Então, a gente já pegou vários alunos que a gente teve que demitir, né? Muito. E falar assim pra ele, olha, eu acho que esse não é o momento de você fazer inglês, porque a sua vida tá tão caótica que não dá. Que você vai adicionar uma atividade que não vai te levar a nada, você não vai levar nada daqui. Você vai ficar ainda mais frustrado. Então, é essa percepção que a gente tem de teach the student, not the plan. E entender ali no dia a dia como que ele tá se sentindo, o que vai ser bom para atingi-lo, né? E a gente vê que esses alunos, às vezes muitos, a maioria dos nossos alunos que eles reportam isso, eu até que não tenho tanta vergonha de falar na frente dos estrangeiros, mas aí se eu tenho um brasileiro na mesma reunião que eu dou uma travada. Aí eu tenho medo de errar, porque eu tenho medo de ser julgado, porque ele vai pensar assim, mas nossa, como que ele é gerente? Como que ele é supervisor e não tem um bom cultura, inglês, né? Então nós temos muitos alunos que estão ali presos nesse medo, nessa falta de confiança, e aí eles não se arriscam. E aí o que acontece? Eles travam naquele vocabulário, sempre naquelas mesmas expressões, naqueles mesmos vocabulários, para não sair da zona de conforto, para não errar. Porque quanto mais a gente se arrisca, mais chances nós temos de errar, né? E pensando nesse cenário, para esse tipo de aluno, o Gabi vai trazer uma aula super legal para vocês, de uma das expressões que os alunos mais usam. Eu acho que se não for aqui, assim, top 1, né? Sim. Se fosse ranquear ali... Pensando nas expressões, rapidamente, só para vocês entenderem, foi assim, essa aluna falou para mim que ela fez uma apresentação
E que a gerente dela é brasileira e ela falou assim pra ela no final: você falou I think 29 vezes. My gosh. E ela falou: nossa, mas você ficou contando. Ela falou assim: é porque toda hora você falava I think. As pessoas perguntavam pra você só respondia I think, I think, I think. E eu falei: todo mundo entendeu, foi tranquilo, mas ela falou: tenta trazer um vocabulário novo, porque você é supervisora, você tá num cargo elevado, né? E a nossa empresa é uma empresa multinacional. Então eu escolhi algumas expressões pra vocês não só falarem I think. E pra quem não sabe, né, pra quem é novo aqui no inglês, o I think significa eu acho que, eu penso que, quando você tá expressando a sua opinião pessoal sobre algum assunto. É claro que dependendo do ambiente business, é até algo que a gente tenta tirar dos alunos essa questão de você falar I think. Não, cara, não usa o I think, porque não é uma opinião, é um fato. Então, se for um fato, né, já chega com o fato direto. Não fala, eu acho e tal. Eu acredito, eu Eu tenho acredito. certeza. Não, já chega e já mostra ali aquilo que você sabe de uma maneira mais convincente. Porém, se for um tópico mais que tem essa abrangência de discussão, cada um tem realmente que colocar o seu ponto de vista. Nós vamos tirar vocês da caixinha hoje, né? Out of the box, para parar de repetir aí. Tem 29 vezes na reunião, por favor. Então, Gabi, qual foi a primeira que você escolheu? Que seria um sinônimo ali pro I think que você pode substituir? Você poderia usar in my point of view ou from my point of view. Então, são duas. São duas. Que parecidas com português, por sinal, então, né? Do meu ponto de vista, de acordo com a minha perspectiva, meu ponto de vista. Eu acho que fácil de decorar, hein, galera? Anotem aí, ó, caderninho. Então, sei lá, pensando no contexto que a gente tá. Eu pergunto pra Sassá, did you like... sei lá, o filme da Barbie, né? Did you like the Barbie movie? Aí eu posso responder, from my point of view. E assim a gente vai continuando. A segunda expressão que eu pensei é I believe that, que também é bem usada. I believe that, porque já mostra uma credibilidade muito maior. E também seria em relação à formalidade. Você acha que o I believe e o I think, eles estão ali no mesmo patamar, assim? Eles seriam neutros, nem formal, nem informal. O from my point of view, eu acredito que seja um pouco mais formal. Mais formal. Que é uma construção um pouco mais longa, né? I believe that, uma construção mais simples. Porque a gente aprende o verbo I believe logo no nível básico, né? I believe I can fly, né? Desde a música. Exatamente. Legal. A gente pode pensar também no I consider that, que já é um pouco mais intermediário, né? Sim. Porque você vai usar eu considero que, né? Eu acredito que. Então você vai ter que explicar o porquê. I consider that. Exatamente. Uma outra boa opção, galera. E pro business também, creio eu. E eu acho que a última, que é um pouco mais longa, que essa é bem advanced, assim, que é as far as I am concerned. Também é bem legal. As far as I am concerned, e aí você discorre sobre a sua opinião. Você usaria o as far as I'm concerned mais pro business environment ou para qualquer situação? Eu acho que para qualquer situação que se aplica uma formalidade maior. Tá. Porque, por exemplo, como na nossa aula mesmo, toda vez que a gente vai trazer uma situação, a gente tenta usar esses vocabulários até para o aluno se sentir, não, eu tô agora conversando com business people, então vou usar um vocabulário mais legal. Mas eu não vou usar as far as I'm concerned com os meus teens. Sim. Logo no início. Então depende do contexto também, Exatamente. né? Falamos recentemente aí na minha entrevista ali com a Ana Lídia, com a teacher Ana Lídia, que a gente estava explicando o present perfect e mostrando para os alunos que a importância de você trazer o contexto para usar determinadas expressões, vocabulário, estrutura. Então não adianta pegar uma coisa aleatória do nada, né? Que você viu. Agora eu aprendi essa palavra e vou replicar de qualquer forma, em qualquer situação. Não, entenda ali o contexto que você está inserido. Preste atenção também nos peers, né? Nas outras pessoas falando. Então, se você estiver numa reunião... isso é sempre uma dica boa que eu dou para os meus alunos, né? Se você está nesse processo de aprender o inglês, você está numa reunião que todo mundo está falando inglês, tem ali seu caderninho de anotações. Preste atenção no que os seus colegas estão usando, no que os pares de outras nacionalidades na empresa estão usando, para você também levar para o seu speech uma coisa que você não falava. E começar a falar. E começar a falar. Todo mundo usa, porque eu não posso usar. Exato. E para as pessoas que assistem muitas séries, eu acho que vocês devem ouvir muito o I guess, que tem o mesmo sentido do I think. Então, assim, eu sou básico ainda. Eu acho muito difícil eu usar as far as I'm concerned. Então, em vez de você ficar I think, você pode substituir no primeiro momento por I guess, I believe that. Você tá com um nível um pouco... subiu um pouquinho de nível, né? In my opinion, from my point of view.
Aí você já tá lá naquele nível que você consegue dar uma reunião inteira em inglês, uma apresentação. As far as I'm concerned. I'm utterly convinced that. Essa é a mais bonita. Adoro. E também tem a questão da pronúncia, porque o I think, para um aluno básico, ele não é tão fácil assim de pronunciar, né, Gabi? I think, né? Então a gente sabe o quanto é difícil trazer o som do TH, porque é um som que a gente não tem na língua do português. Então, Exato. no começo, é a questão de você trabalhar mesmo o seu aparelho fonador, né? A sua boca, a sua língua, descobrir os sons, como eles são pronunciados, que é algo que nós trazemos também desde a primeira aula no Instituto, porque é claro que o seu accent, né, o seu sotaque, ele vai ser sempre quem você não precisa mudá-lo para ninguém te entender. Porém, a pronúncia pode te trazer alguns problemas. Não sei se vocês viram recentemente aquele vídeo do brasileiro que foi preso no aeroporto porque ele falou bomb, que ele tinha uma bomb, né, na mala. Pararam ele para ele abrir a mala e ele quis falar uma palavra que soou com bomba. E ele foi preso. E ele foi preso. My God. Então, ele não falava inglês, ele não conseguia explicar o que tinha ali. Eu não lembro se ele queria falar baum. Ele queria falar alguma coisa que era parecido e soou bomba e foi automaticamente preso, porque ele não tinha o inglês. Então, a pronúncia pode te trazer alguns problemas. Essa é a importância de estudar a pronúncia desde o início. E o I think não é tão fácil como parece, Sim, né? Porque você vai ter duas palavrinhas ali, né? O I think e o that, que... I think that. Então, no primeiro momento é difícil. Porque a gente pensa, eu vou falar I think that. O som é igual. Gente, o som não é igual. Não é igual. Gente acha que é, mas não é. Não Mas é. um exemplo disso que aconteceu, eu tinha uma aluna que ela leu with como witch. Nossa. E aí, ela leu, eu esperei ela terminar de ler a frase, eu escrevi. Falei assim, lê essa palavrinha aqui pro teacher de novo. Falei, witch, isso significa bruxa. Ela falou, nossa, é bruxa. Eu falei, pois é, então toda vez que você falar witch, você vai lembrar que é bruxa. Que a palavrinha que você quer falar é with, é o som do... E ela gravou isso com muita facilidade. Então, quando ela ia falar com, ela parava e falava, peraí, teacher, with. Falei, certo. Porque ela ficou preocupada, Sim. porque ela poderia passar uma outra mensagem. No meio da frase, soltar ali, which. Talvez pelo contexto as pessoas entenderiam, né? Mas é uma questão, a pronúncia é importante pro desenvolvimento da língua, né? É uma questão que mostra o quão você domina e tudo mais. Então, a gente tem que valorizar essa questão de ter uma pronúncia boa, né? Uma pronúncia clara, né? Clara, e correta. porque a pessoa... Exatamente. E se você fosse dar uma dica, então, para esse aluno, Gabi, que está nesse processo, quero sair da caixinha, quero parar de usar o mesmo vocabulário, as mesmas expressões, o que você falaria para esse aluno? Olha, hoje a gente tem várias ferramentas, né? Então a gente sempre fala assim, assista muitas séries, filmes, mas não só isso, né? Eu acho que aquilo que a Sabrina falou, o trabalho não é apenas assistir. O que você vai fazer com aquilo que você coletou? Eu acho que esse é o trabalho. Eu acho que é isso que as pessoas precisam pensar. Porque a gente joga hoje na internet, sei lá, diferentes maneiras de falar I think. Ele vai dar um monte pra você. Mas você vai usar isso? Então, eu acho que os alunos que querem alavancar o vocabulário, eles precisam pensar na aplicabilidade desse vocabulário. E aplicar mesmo. O que eu falo para os meus alunos é... Tenta selecionar algumas expressions que você usa todos os dias no seu dia. Então, um exemplo. Um aluno, em vez de falar, por exemplo, o verbo to fire para demitir, ele vai começar a usar o lay off, por exemplo, ou qualquer outra expressão. Então, substitui. Você vai se forçar a fazer isso. Coloque esse post-it na frente do seu computador, em algum lugar que você consiga ver, para que você use esse vocabulário. Então, eu acho que a gente tem que pensar na aplicabilidade, porque vocabulário novo a gente consegue ver em todo lugar. A gente consegue pesquisar hoje assim. Mas o que eu sinto nos alunos é que eles aprendem, mas eles ainda não entenderam como aplicar. Então, teacher, eu sei essa expressão, mas eu não lembro. Na hora que eu vou falar, eu só lembro do fired. Ou to fire. Ou, eu só lembro do I think. Eu não vou lembrar lá na hora as far as I'm concerned. Sim. Então, eu acho que é essa o questão. Trabalho, né? De repetição também. Repetição. Insistência. Frases, né? A gente tem a questão de você escrever as frases, ficar, não, eu vou usar essa expressão, porque o nosso cérebro tende a nos enganar e a gente tem que pensar, não, eu vou conseguir e tentar usar a expressão. Excelente. Eu aprendi assim. Muito bom, Gabi. Thank you so much for coming today. Essa aula é incrível. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, comentários, perguntas, deixem aqui nos comentários do canal. O Teacher Gabi vai ficar à disposição para responder todas elas. Não tenham vergonha. Esse é o lugar de errar mesmo, de perguntar, para não fazer errado na vida real, Exatamente, contem com a gente.
Curtam, compartilhem o canal, mande para um amigo, para um colega que também está aprendendo inglês, que gostaria de ter conteúdo útil para o seu dia a dia, para sair dessa aula e já aplicar. Espero vocês no próximo episódio. Agradeço aos nossos patrocinadores que fizeram desse canal possível. Espero vocês em breve. Take care, guys. See you soon. See you. Bye, Thank you. bye. Thank Bye. you.